assento, aqueles que podem. Alguns avisos. Então entraremos no tempo da Quaresma, hoje em vista da 50ª, próximo domingo, domingo de Quaresma. Tempo de penitência, jejum e de oração. Aproxima-se o tempo da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje ele já adianta um pouco, porém os discípulos nada entendem. Aproxima-se o tempo em que irei ser perseguido, sofrerei a minha paixão, morrerei e ressuscitarei ao terceiro dia. Mas muitos ainda não entenderam. E o que devemos fazer, Padre, no tempo da Quaresma? Jejum durante os dias da Quaresma, todos os dias. Durante a Quaresma, jejum completo, uma refeição completa e 2 colações, no café da manhã e no jantar, ou cada um escolhe como queira. Ordinariamente, uma coleção pela manhã, almoço completo e uma coleção à noite. E todas as sextas-feiras, no tempo da Quaresma, dia de abstinência, ou seja, abster-se de carne. Quarta-feira de cinzas, abstinência de carne. Sexta-feira da paixão também, abstinência de carne. E todas as sextas da Quaresma também e do ano. Então não deixar essas penitências. A Igreja é mãe e instrui e incita os fiéis, ao menos durante esses 40 dias, fazer um pouco de penitência para reparar os nossos pecados. Também aqui teremos a nossa programação da Semana Santa. Então, na saída da capela tem um quadro de avisos, está com os horários todos desde a domingo de Ramos, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e domingo de Páscoa. Na epístola também de hoje, São Paulo nos exorta, sobretudo, à caridade. São Paulo, que era forte e incisivo, sobretudo no seu temperamento, incita a caridade. Ou a penitência também, devemos fazer penitência, mas com alegria, servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo. Evitar ser fechado, ter um temperamento ou um selo amargo. Meus irmãos, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse para o próximo a caridade sobrenatural, que parte do amor de Deus, não passaria de um metal sonoro ou de uma campainha a tinir. Isto é, útil para os outros e não para mim. Que adianta falar outras línguas, fazer milagres, ressuscitar mortos, ou outros dons que deu Nosso Senhor no começo da Igreja, se não há caridade, sobretudo nos ministros de Deus. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tudo que se pode saber, ainda que tivesse tanta fé a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria diante de Deus. Por mais que a nossa fé seja firme e forte, sem a caridade, impossível. Sem o verdadeiro amor para com Deus, impossível encontrarmos justificação diante de Deus. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo à fogueira, se não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria para a minha salvação eterna. Muitos pensam, porque eu sou da tradição, porque eu sou católico, porque professo a verdadeira fé e tudo isso, vou à missa tridentina, já estou salvo e os outros todos estão no inferno, todos vão se condenar, não preciso fazer mais nada. Eu que já entendi bem a crise da igreja, já sei o que é que devo fazer ou não, etc. Aí já estou salvo. Sem a caridade, impossível, por mais grande que seja a sua fé.
A caridade não somente é necessária, senão também é geradora de todas as outras virtudes. Sem a caridade, é impossível crescer nas outras virtudes, sobretudo na humildade. De fato, a caridade é paciente, sabe esperar, ter paciência. Sobretudo no matrimônio, suportar a vida a dois não é fácil. Por isso que vemos tantos divórcios, separações nas famílias hoje, porque não se sabe ser paciente ou compreender os defeitos dos outros. A caridade é tudo isso. Não é invejosa, não tem inveja, não olha para o outro e nossa, como eu queria ter essas coisas, não porque ele tem mais do que eu, não porque é melhor, não porque... A caridade não é invejosa. Você fica feliz com o progresso do outro, espiritual ou material. O verdadeiro caridoso não é insolente em suas palavras. Não responde, sobretudo as crianças, não responde os pais, os mestres, os educadores. Não se orgulha, não é ambicioso, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Encobre os defeitos alheios. Muitas vezes temos que suportar os defeitos do próximo, seja em casa com os filhos, seja o marido ou a esposa, na casa religiosa também, no seminário, às vezes a gente tem que suportar certos defeitos. Por amor de Deus, por amor do próximo, pela sua salvação, porque queremos a sua salvação. Crê sem desconfiança, não desespera da conversão do próximo, suporta tudo em vista do prêmio eterno. Tudo suportar por Deus, por amor de Deus, pela nossa salvação, porque eu quero me salvar, porque eu quero ir para o céu, eu tenho que suportar certas coisas. Seja o peso da vida religiosa, seja o peso da vida matrimonial, os filhos, o trabalho, etc. A caridade é ainda superior a todos os outros dons, porque nunca há de acabar. Todos os outros passarão, seja a profecia, seja o dom de língua, seja ressuscitar mortos, seja lá o que for. Tudo isso acabará um dia. Só a caridade permanecerá. No céu ninguém vai necessitar falar outras línguas, ninguém vai precisar ressuscitar ninguém, curar nenhum doente, ou seja lá o que for. Só o amor a Deus permanecerá cada vez mais forte. A visão beatífica, a visão de Deus. A ciência também acabará, porque já veremos a Deus em essência, face a face. Na vida futura cessarão as profecias, as línguas, a ciência, porque estes são os dons imperfeitos. Quando a fé que nos mostra apenas uma parte da verdade suceder à visão do reino dos céus, todos esses dons serão abolidos, tal como quando era pequenino. Falava e entendia como criança, mas agora que cheguei a ser homem, deixei tudo o que era próprio das crianças. Nesta vida, pela fé e pelos dons sobrenaturais, vemos a Deus com muita obscuridade, como num espelho, mas no reino dos céus vê-lo-emos face a face, tal como Ele nos conhece a nós mesmos. Caridade. Devemos fazer uma reflexão. Será que estamos progredindo nessa virtude? Será que temos que nos esforçar mais? Estamos sendo pacientes? Não estamos sendo invejosos? Não injuriamos o próximo? Não levantamos falso testemunho? Não caluniamos o próximo? Suportamos às vezes os defeitos do próximo por amor a Deus?
um exemplo interessante de um sacerdote que aparentemente era bem virtuoso, queria morrer, foi martirizado, porém não era caridoso. E na hora do martírio, porque lhe faltou a caridade, Deus não permitiu que fosse o mártir. Por que não recordar aqui a história do sacerdote Saprício, fiel à sua fé, a ponto de por ele aceitar o martírio, nutria, no entanto, na alma ódio contra um cristão que o havia injuriado. Então, algum católico, algum fiel, não é? Fez o mal a esse sacerdote, e esse sacerdote nunca perdoou este fiel. Vendo o sacerdote encaminhar-se ao suplício, então iam martirizar esse sacerdote, ele ia morrer por causa da fé católica. Encaminhar-se ao suplício, o ofensor, aquele que o havia ofendido, correu-lhe ao encontro, atiraram-se-lhe aos pés, beija-lhe as vestes, suplicando o perdão de sua falta. Então, vendo que o padre ia morrer, esse fiel católico foi pedir perdão ao padre pela injúria que eu havia feito. Nega-o, entretanto, o infeliz sacerdote, e tanto mais se obstina em recusá-lo, quanto mais insiste o outro em pedi-lo. Quanto mais o outro pedia perdão, o outro negava. Mas como haveria de aceitar o Senhor o sacrifício de um coração em que minguava ou faltava a caridade? Como Deus iria aceitar o sacrifício daquela alma, daquele sacerdote, se lhe faltava a caridade, o perdão? Os fatos iriam provar mais uma vez a palavra de São Paulo. Ainda que entregasse o meu corpo à fogueira, nada disso me serviria para a minha salvação, se me faltasse a caridade. Inicia-se a tortura, ostentando certa fortaleza, o sacerdote Saprício persiste em confessar a sua fé. Então, por mais que o torturasse, mais professava a sua fé. E novamente o ofensor, aquele que o havia ofendido, aproxima-se dele, suplicando-lhe, em nome de Cristo, a graça do perdão. E novamente Saprício nega. Mais uma vez o sacerdote nega e não perdoa. O castigo de Deus não devia tardar. Recusar a este a graça do perdão, recusa-lhe o Senhor a força do martírio. E aquele que de início generosamente confessar a fé, esmorece depois nas torturas, vindo a renegá-la para falecer poucos instantes depois. Então, porque ele negou o perdão, aquele pobre coitado que pedia misericórdia, nosso Senhor também o abandonou, o desprezou, e ele morreu sem a graça da perseverança no martírio. Que melhor comentar as palavras do apóstolo do que o triste epílogo da vida deste sacerdote? Se, portanto, a esplendorosa chama dos atos generosos não for alimentada com o óleo da caridade perfeita, a sua glória é efêmera e inútil para a eterna salvação. Então, por mais que cresçamos em algumas outras virtudes, o que aparentemente nós sejamos bons católicos, se não perdoamos, não nos salvaremos. Quer nosso Senhor Jesus Cristo. E exemplo maior foi o dele, que depois de ser torturado, perseguido, açoitado, flagelado, cuspido, crucificado, ainda disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor quer o perdão mesmo dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem. E atualmente também, quantas perseguições nós sofremos, seja pela internet, seja pelos próprios católicos, seja aqueles mesmos que vêm à missa e que nos criticam, que nos odeiam, que querem nos destruir. Porém, entregar a Deus, perdoar, porque muitas vezes estão sendo guiados pelo espírito do orgulho, das paixões ou dos vícios, seja lá o que for, e nós temos que suportar, padecer. Nosso Senhor Jesus Cristo nada dizia durante o seu julgamento, Jesus autem taceva. Jesus nada dizia, silenciava.
E nós queremos sempre falar e de nos desculparmos e dizer que não, que somos santos, que somos os melhores, entregar nas mãos de Deus e suportar com paciência. É o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo da cruz. E durante esses 40 dias que se aproximam, fazer penitência e se assemelhar cada vez mais à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja pede, a igreja quer que o católico tenha devoção especial e particular à Santa Cruz. A crucifixão. Nós nos devemos nos assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo crucificado. Então, durante esse tempo, todas as sextas-feiras é recomendado, por exemplo, fazer a via sacra. Meditar nas quedas, na paixão, na crucifixão de Nosso Senhor. Porque, nos unindo assim, vamos progredir cada vez mais na verdadeira caridade. Vamos aprender a sofrer tudo por amor de Deus, por amor do céu. Um outro aviso também importante para os católicos. Sei que a maioria dos que frequentam a nossa capela ou as nossas missões não fazem parte desses tipos de divertimentos, não é? Que são as festas do pecado, as festas do carnaval, os divertimentos do entrudo. O diabo trata sempre de conseguir almas, angariar almas para o inferno, e uma dessas armas que ele se utiliza e que lucra bastante almas, né? Que faz perder bastante almas, é esse divertimento chamado carnaval. É uma festa pagã que começou na Roma pagã, né? Com os bacanais, cultos ao deus Baco, do vinho, da embriaguez. E essas festividades, entre aspas, tomaram grande proporção, inclusive mesmo entre os católicos. No modernismo, por exemplo, já é normal as paróquias fazerem o carnaval das paróquias, escola de samba, dança, tudo isso. Porém, a igreja não deve tomar parte nessas festas de pecado ou da carne. Estes 3 dias de carnaval já são dias de luto, são dias de preparação para o tempo santo, o tempo da Quaresma, o tempo da paixão de Nosso Senhor. São dias que se devem empregar em santos exercícios, além de outros fins, para recompensar imensos crimes que se cometem nestes dias. São dias de reparação pelos pecados que se cometem, pecados graves, sobretudo contra a pureza. Como são grandes comesinas, grandes borracheiras, ou seja, gente que se embriaga, muitas impurezas, palavras feias e outras ações indignas de uma pessoa cristã. Então, um católico verdadeiro que ama Nosso Senhor Jesus Cristo, que quer se salvar, não deve tomar parte nesses divertimentos pagãos. A Santa Igreja concede muitas indulgências a quem se empregar em certos exercícios durante esses dias. Ela mesma nos entretém com meditações dolorosas, dizendo Jesus Cristo aos apóstolos do Evangelho dessa dominga: vamos a Jerusalém para eu aí ser preso, açoitado, cuspido, crucificado e morto. Então, com essas meditações, como podemos nos entregar a certas diversões vãs? Por isso devemos nesses dias acompanhar a Jesus Cristo nesses passos dolorosos, espírito de contrição, de piedade, e não de embriaguez e de desonestidade. Eis aquilo que devemos lembrar em tais dias. Sim, e meditar já na paixão de Jesus Cristo, e preparar-nos para morrer com Ele daquele modo que nos é possível. Às vezes pode ser o nosso último dia também. Eu vou para a festa, vou me embriagar, vou fazer o que eu quero, e pode ser o seu último carnaval, e morrer assim, com esses pecados. Devemos, pois, já estar dominados de uma santa tristeza. Devemos já chorar as nossas culpas como causa da sua morte. Então, por causa dos nossos pecados, que Cristo foi crucificado, então como vamos a continuar ainda pecando, aumentando cada vez mais as sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos já nesses dias deixar o riso e as vãs alegrias,
fugir de regalos e divertimentos. Finalmente, até devemos estar muito aflitos por ver tantas ofensas que se fazem a Deus em tais dias. Deve nos causar aflição e dor, porque vemos que não são pessoas religiosas, que não têm o mínimo de sentimento pelo que a igreja vai passar, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente a maioria das pessoas se entregam a esses prazeres desonestos. Eis aqui os sentimentos religiosos, os sentimentos da Santa Igreja, sentimentos de um verdadeiro cristão, mas que se observa, não é? Grandes comecinas, bagunças, desordens, bebedeiras, asneiras, palavras feias, entre coisas piores, profanas, mascaradas, danças, jogos, etc. Risadas loucas, alegrias, divertimentos tolos, nem mesmo de noite se deixam de tais excessos. São dia e noite de bagunça e de confusão. Fazem grandes reuniões por toda a parte, blocos e blocos de carnaval, e tudo isto é a santificação do primeiro dia, que é o domingo, e os outros 2 dias vão do mesmo modo, bagunça, desordem, desonestidade. Mas pergunto eu, meus irmãos, a quem festejais? A quem essa gente festeja? É a Jesus Cristo ou é o diabo? Essa festa é para nosso Senhor Jesus Cristo ou para o demônio e as nossas paixões? Quem sois vós? Pergunto mais ainda. Sois cristãos ou sois infiéis gentios? Estamos ainda nesse tempo de paganismo, de culto aos falsos deuses? Ou um verdadeiro culto ao Deus cristão, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos pede neste tempo oração e vigília? Que sentimentos são os vossos, né, dessa gente que bagunça? São sentimentos religiosos ou sentimentos profanos? Quem dirige essas festas de carnaval? É Deus ou é o mundo? Pessoas imodestamente vestidas, né, pessoas que querem cada vez mais músicas do mundo, coisas do mundo, né, e não as coisas de Deus. Porque essas festas, meus irmãos, são festas do diabo, são festas do demônio. Como eu disse no começo, o demônio se utiliza dessas diversões para levar muitas almas para o inferno. O mundo, esse inimigo, mundo, é o que as dirige. Porque só os mundanos gostam de tais festividades. Só as pessoas do mundo que gostam dessa bagunça. De fato, as famílias católicas não devem nunca participar disso. As pessoas espirituais sempre fugiram delas e as aborrecem. Finalmente, o demônio é o que nelas triunfa e não nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ter consciência, né, de que um católico não deve jamais participar dessas festividades e, pelo contrário, durante a Semana Santa ou durante a Quaresma, ter espírito de contrição, né, espírito de piedade, de oração, aumentar mais a oração durante esses tempos de penitência, reza mais o rosário, crescer na devoção à Santíssima Virgem. É tudo isso que a Igreja nos incentiva e não ao pecado. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito